Se você olha para o concurso da Petrobras ou da Transpetro e pensa, cara, eu não faço a menor ideia por onde começar. Esse vídeo é para você. Porque o maior erro de quem sonha com essas duas empresas não é estudar pouco, é demorar demais para começar. 2026 pode ser o ano de pelo menos um desses dois concursos. E quando esses editais saírem, você vai ter em média 60 a 70 dias até o dia da prova. E quem deixar para começar depois que o edital sair, chega atrasado. Quem começar agora, chega na prova com uma margem de talvez 6 meses de estudo. Isso é uma vantagem. Essa é a diferença entre quem passa e quem quase passa. Hoje, eu vou te mostrar como eu estudaria e como eu começaria a estudar para o concurso da Petrobras ou da Transpetro, do jeito certo, sem achismo, sem perder tempo e especialmente sem se sentir perdido, que é a sensação que paralisa a maioria dos alunos que começam a estudar nessa jornada. E uma coisa importante, esse vídeo é para quem trabalha 8 horas por dia, para quem tem família, para quem tem responsabilidade, conta para pagar, para quem não consegue estudar 8, 6, nem 4 horas por dia, para quem tem talvez só 2 horas por dia e precisa fazer essas 2 horas valerem muito. Bora lá então. Eu sou o William Rabelo, engenheiro aprovado em concurso e especialista na preparação para Petrobras e para Transpetro. Aqui no canal eu te mostro o que quase ninguém explica, como estudar de forma estratégica, entendendo o jogo do concurso, para que você não estude algo desnecessário, não estude errado e não perca tempo com coisas que não vão te levar a lugar nenhum. Nesse vídeo eu vou te dar o passo a passo prático, baseado no que realmente funciona, inclusive na experiência de quem já foi aprovado e estudou do jeito certo. A gente vai passar aqui por etapas que parecem simples, mas que são extremamente poderosas. Primeiro, entender o que realmente cai na prova. Segundo, analisar as provas anteriores. Terceiro, organizar sua rotina real, considerando que você trabalha, obviamente. E quarto, colocar a mão na massa com o material certo. E quinto, revisar e simular do jeito certo, que é a prova de verdade. Se você seguir esse caminho, você vai sair do eu quero passar pro eu tô preparado. E para começar, eu preciso te alinhar com uma coisa que muita gente trava sem nem perceber. Tem uma pergunta que chega no meu Instagram quase todos os dias. E a maioria das vezes ela vem com vergonha. Ela vem em uma forma de mensagem privada, com um ponto de interrogação tímido no fim. E a pergunta é: William, fazem mais de 30 anos que eu não abro um caderno para estudar de verdade. Será que eu consigo voltar a estudar? Vamos lá, eu vou ser bem honesto com você, tá? Os primeiros 15 a 20 dias de retomada de estudo, eles vão ser difíceis. Você vai sentar na cadeira e a cabeça vai querer ir embora. Você vai ler um parágrafo e vai perceber que não entendeu nada. Você vai abrir o caderno e ter vontade de fechar ele. E isso é normal. É o cérebro reativando uma musculatura que estava em descanso. Mas depois desses primeiros 20 dias, 25 dias, alguma coisa muda, que o cérebro lembra, ele volta a focar com mais facilidade, as conexões começam a acontecer e quando você menos esperar, você está lá, 2 horas concentrado, sem perceber e o tempo passando. Isso acontece com todo mundo. E quem tem mais de 35 anos, quem tem mais de 30 anos, quando volta a estudar com esse método, percebe isso. Então, guarda essa frase. O problema nunca foi ter ficado 30 anos sem estudar. O problema é continuar acreditando que isso te impede de começar agora. Beleza? Então agora a gente destravou esse medo, vamos entender o jogo de verdade. Antes de pensar em cronograma, material, simulado, existe uma coisa que você precisa entender primeiro. Você precisa conhecer as regras do jogo. Se você começa a estudar para Petrobras ou para Transpetro sem entender isso aqui, você comete um erro que 80% dos candidatos cometem. Primeiro passo, você precisa entender o edital. Mesmo que o edital novo ainda não tenha saído, e ele vai sair quando o concurso for liberado, nem a Petrobras, nem a Transpetro reinventam a roda. Elas repetem o padrão, os requisitos e o conteúdo programático. A banca pode mudar, mas o contexto do concurso não muda. Esse padrão vem dos últimos concursos, dos últimos editais. A banca do último concurso foi a Sebrasp para a Petrobras e a Sesgran-Rio em 2023 para a Transpetro, e o próximo concurso, tanto da Petrobras quanto da Transpetro, vai ser organizado pela Sesgran-Rio. E aí onde a coisa muda, porque apesar de conteúdo programático ser o mesmo entre as duas bancas, o estilo de prova é completamente diferente. E a Sesgran-Rio, que vai ser a banca do próximo concurso, funciona assim. Para quem vai fazer concurso para nível médio,
A prova tem 3 blocos: português, matemática e conhecimentos específicos que vão cair aí do seu cargo, matérias dessa área. Só que português e matemática não somam ponto para classificação. Elas só te eliminam se você zerar ou tirar uma nota muito baixa. Quem te classifica de verdade e coloca você dentro das vagas é a parte específica. Para nível superior, a estrutura é parecida, mas a gente tem português, inglês e conhecimentos específicos aí dessa área, como na área de engenharia mecânica, engenharia civil, engenharia elétrica e também administração, seja o que for. Português e inglês te eliminam se você falhar grave, mas é a parte específica da prova que te classifica. E aqui que está o maior erro de quem está começando. Passa meses estudando só a parte básica, a pessoa estuda português, matemática ou inglês, porque parece que é mais fácil, é mais leve começar, e deixa os conteúdos específicos para depois. Quando chega perto da prova, não tem base técnica suficiente e o resultado até passa das notas de corte ali para não ser eliminado, mas não classifica e não é aprovado no concurso. Estudou meses para ficar de fora. Tanto na Petrobras quanto na Transpetro, o jogo é o mesmo. O básico elimina e a específica aprova. Grava essa frase. Ela vai te poupar aí 6 meses de estudo errado. Antes de começar, deixa eu te dar uma vantagem que vai economizar meses de estudos também. Eu coordeno um grupo de estudos gratuito no WhatsApp focado em quem está se preparando para Petrobras e para Transpetro. Porque o estudo é praticamente muito parecido para as duas. E lá dentro eu envio cronograma de estudos, aulas, materiais, tudo isso focado na própria prova, na CES Gran Rio. E também você pode ter contato com outras pessoas, com uma comunidade inteira que está se ajudando também. Você não vai estar sozinho. Por isso, clica aqui embaixo no primeiro link da descrição desse vídeo, no primeiro comentário que está fixado, porque é 100% gratuito você entrar. Eu sugiro muito que você faça isso. Bom, agora vamos então para o segundo passo. O segundo passo é olhar as provas anteriores, entender como a banca cobra o conteúdo, como ela aborda cada tipo de questão. Lembra que eu falei que a banca mudou? Você pode e deve olhar a prova das duas bancas, tanto da Sebrasp quanto da CES Gran Rio. Elas são completamente diferentes no estilo de prova, mas similares no conteúdo teórico, e pouca gente sabe disso. Para nível médio, vai lá e abra, procura, bota no Google aí, entra no grupo, no meu grupo, tem na descrição dele. Entra lá e procura a prova do concurso da Petrobras de 2023, organizado pela Sebrasp, e do concurso de 2017, que é o da CES Gran Rio, para ter entendimento das duas, como o conteúdo é cobrado em diferentes estilos. Esse é o material mais valioso e exige para a sua preparação atual. Para nível superior, eu faria o seguinte, tá? Abrir as provas de 2018 da CES Gran Rio e de 2021 organizadas pela Sebrasp. E para Transpetro de nível superior, também de 2023. O que tem de padrão mais próximo você vai ver ali, tá? Porque quando você olha as provas anteriores, você entende 3 coisas fundamentais. Primeiro, que cai de verdade e descobre que muita coisa do edital teórico quase não aparece. Segundo, como a banca cobra, a CES Gran Rio adora questões de aplicação, situação prática e interpretação de gráfico. Não é decoreba, é raciocínio também. O terceiro, o nível de profundidade exigido, que muda completamente também a forma de estudar. Quem estuda sem ter olhado as provas anteriores, estuda cego. Quem estuda com as 3 provas anteriores na cabeça, é como se estivesse ali com um sniper olhando um foco claro. Agora que você entendeu o jogo, surge a pergunta que trava muita gente. Onde e como eu encaixo a minha rotina de estudos? Eu sei, você trabalha 8 horas por dia, chega em casa cansado, tem responsabilidade com a família, tem tarefa de casa, tem reunião de escola, tem final de semana com o sobrinho, churrasco, e você acha que não tem tempo de estudar. É normal, mas eu vou te falar uma coisa. Se você esperar ter tempo sobrando para começar, você nunca vai começar. Quem passa em concurso não é quem tem tempo, é quem organiza a prioridade. E é aqui que mora o mito que precisa morrer. Tem gente que acha que estudar para Petrobras é sentar 6, 7, 8 horas por dia em frente dos livros. Isso é a exceção, não é a regra. A maioria de quem passa na Petrobras estudou aí entre 2 a 4 horas por dia com constância. Concurso não é prova de 100 metros, é uma maratona. Ele exige repetição. Antes de montar qualquer cronograma, você precisa responder 3 perguntas bem simples aqui. Primeiro, quantos dias por semana eu consigo estudar de verdade? Segundo, quantas horas reais por dia eu consigo estudar? Não horas teóricas, tá? Horas reais de cabeça focada. E terceiro, em quais horários do dia eu rendo mais? Sou uma pessoa da manhã? Sou uma pessoa da noite? Não existe cronograma ideal, existe cronograma possível, aquele que você consegue
executar. E aí vamos ser práticos, né? Porque para quem trabalha de segunda a sexta-feira em horário comercial, tem aí talvez 2 horas por dia para estudar à noite. Isso já é suficiente, até mais que suficiente. Para quem trabalha, por exemplo, por turno, alternando aí os dias de trabalho, aproveita os dias de folga e estuda bloco maior de estudo. 3, 4 horas, 5 horas por dia. E no dia de trabalho, faz no máximo 1 hora aí, meia hora focado apenas naquilo mais objetivo, sem cobrança, sem se cobrar demais também. Para quem tem pouquíssimo tempo, 1 hora, 1 hora e meia por dia bem feita, já vale muito mais do que 4 horas espalhadas e mal aproveitadas. O que mata não é estudar pouco, é estudar e parar. Estudar e parar. É sempre ter que começar do zero de novo. Ali 2 semanas, 1 mês, 6 dias, o cérebro precisa de um padrão. Estudar cada dia em um horário diferente aumenta a chance de você desistir no meio do caminho. Então, escolhe um horário fixo e protege esse horário como se fosse o compromisso de trabalho. Não negocia, não troca por novela, não troca por reunião, não troca por jogo de futebol. Agenda, coloca isso na sua mente, é um compromisso. Sem ele, você não chega na prova preparado. E aqui é a estratégia que muita gente erra. Você não vai estudar todo dia a mesma matéria. Você vai alternar, mas alternando com o peso correto. A regra que funciona é mais ou menos o seguinte, tá? Cerca de 70% do seu tempo da semana, você se dedica à parte específica do seu cargo. Os outros 30% se divide entre a parte básica, português e matemática, ou inglês, dependendo do nível. A específica, a parte específica, o conteúdo específico, é o coração do concurso. Ele precisa aparecer mais vezes na semana. Ele precisa ocupar o seu horário de pico, o horário em que você rende mais. Se você é a pessoa da manhã, a parte específica fica pela manhã. Se você é uma pessoa da noite, ela fica para a noite. Na prática, um cronograma de 2 horas por dia, 6 dias por semana, fica mais ou menos assim. 2 dias inteiros só de específica, 4 horas dedicadas à parte que decide a sua aprovação, 2 dias de mescla aí, 1 hora específica, 1 hora de básico. 1 dia só de básico, 2 horas para reforçar talvez só português e matemática. E 1 dia inteiro depois para resolver questões e revisar o que você viu na semana. Falamos aqui algo como um total de 12 horas por semana, 48 horas por mês, em 12 meses isso dá 600 horas de estudo focado. É mais do que suficiente para passar na Petrobras ou na Transpetro, se essas horas forem bem aplicadas. E aqui um aviso importante. Tem gente que monta o cronograma perfeito e abandona na segunda semana. Por quê? Porque montou o cronograma uma pessoa irreal. 4 horas por dia, todos os dias, sem feriado, sem folga. Funciona na primeira semana. Mata na segunda. É igual a academia. Você não vai conseguir todos os dias durante 7 dias seguidos, 2 semanas seguidas, 3 semanas seguidas, você vai começar a faltar. E aí fica mais fácil de desistir. O cronograma bom é aquele que você consegue cumprir, mesmo que pareça pouco. É melhor começar com 1 hora por dia, que você consegue cumprir sempre, do que 4 horas que você cumpre 3 dias e abandona. E lembra, você não está estudando para uma prova que é na semana que vem. Você está se preparando para quando o edital sair. Quanto mais tempo de preparação você tiver agora, melhor para você. Porque quando o edital sair, o jogo acelera, o ritmo aumenta naturalmente e você adiciona 1, 2, 3 horas por dia, intensifica no final de semana, faz simulado quase toda semana, mas isso só é possível para quem já tem a base construída. Beleza? Você entendeu o jogo, organizou a rotina. Agora vem a pergunta mais importante. O que exatamente eu vou estudar? Porque tem gente que entende o edital, organiza a rotina e mesmo assim trava. Por quê? Porque não sabe o que estudar primeiro. Não sabe como estudar de verdade. O erro mais comum de quem começa a estudar Petrobras ou Transpetro é sair consumindo tudo. PDF, abre videoaula, questões sem ter a base construída. Por isso, eu vou deixar esse passo para que você cumpra hoje mesmo. Entra no grupo de estudos gratuito aqui embaixo, porque lá eu envio vários materiais que já vai dar esse direcionamento para você de como executar tudo isso que a gente falou até agora. Se você quer passar, a parte específica tem que ser o centro dos seus estudos. Ela tem que aparecer mais vezes no cronograma, ela é quem decide a classificação. Ela é o que diferencia quem passa de quem fica no meio da classificação esperando ser convocado. Porque lembra, o básico elimina, a parte específica aprova. E o ciclo ideal de estudos funciona em 3 etapas. Primeira etapa, aula, leitura com anotações para entender o conceito. Não é para decorar, é para entender. Se você não entender o conceito, qualquer questão vai te derrubar. Segunda etapa, questões. Essa é a parte mais importante. Resolver questões para aprender aquele conteúdo
e como ele é cobrado de verdade. E depois, um método ativo de correção dessas questões. Entender por que você errou cada uma das questões. Por que cada alternativa está certa, cada alternativa está errada. É voltar no conteúdo e identificar o que você não tem entendido, ou que não tinha ficado tão claro para você, ou que você não absorveu. Fazer uma anotação só do jeito que realmente você precisa fazer. Quando você faz questões com uma correção ativa, você aprende mais do que assistindo aula, porque você é obrigado a aplicar. É obrigado a errar e a entender por que errou. Assistir aula é passivo, resolver questão é ativo. E o cérebro adulto fixa muito mais no método ativo. E uma última coisa sobre execução, não adianta assistir um vídeo de videoaula. E uma última coisa sobre execução, não adianta assistir uma videoaula em velocidade 2, achando que você está rendendo. Aprender leva tempo, melhor estudar. Menos conteúdo, mas com profundidade, do que passar tudo de uma vez de maneira superficial. Concurso é para construir base. Se a base é frágil, qualquer questão um pouco diferente derruba. Errar questões durante o estudo é investimento. Por isso, erre agora, erre muito e aprenda. E aqui vem o pedaço que muita gente negligencia, que separa de quem passa e de quem não passa. Revisão e simulados. Quem não revisa, esquece. Quem esquece, se ilude, e quem se ilude, não passa. Revisar não é reler todo o conteúdo de novo. Quem tenta fazer isso fica preso numa revisão infinita e nunca acaba, nunca avança. Revisar é voltar nos pontos que você errou, revisitar aquilo que você viu de maneira superficial, refazer questões, principalmente aquelas que você errou na semana passada, reler o resumo curto que você mesmo escreveu e para consolidar esse conteúdo. Revisão é o que mantém o conteúdo vivo na sua cabeça. Sem revisão, você estuda em janeiro e em junho você não lembra de mais nada. Com revisão semanal, uma revisão mensal, todo domingo, por exemplo, 1 hora para rever os assuntos que você viu na semana, o conteúdo fica na sua cabeça. E o simulado faz 3 coisas que nenhuma aula faz. Primeiro, mostra o seu nível real, não o nível que você acha que tem, o nível que você tem de verdade. Segundo, treina pressão e tempo, também se você cronometrar o simulado. E a Sesgran-Hill daí 4 horas para você fazer as questões. Quem nunca treinou, chega na prova travado pelo relógio. Terceiro, revela onde você ainda precisa melhorar. Qual tipo de conteúdo específico é uma lacuna para você. Simulado não é para medir ego, é para medir a preparação. A regra do simulado faz o seguinte: pelo menos um por mês a partir do 3º mês de estudo, para quem está começando agora, pelo menos um por quinzena nos meses 6 a 9 e pelo menos um por semana depois que o edital sair antes da prova. Por isso, quem tira nota alta na Petrobras e na Transpetro não é necessariamente quem é mais inteligente, é quem começou antes, revisou do jeito certo e mediu a própria evolução no caminho. A Petrobras não exige genialidade, a Transpetro também não. As duas exigem método e constância. Uma pessoa que trabalha, é organizada, com responsabilidade, tem as duas coisas por padrão de vida já. Só precisa direcionar. Agora, você tem uma decisão para tomar. Você pode assistir esse vídeo, se animar por alguns dias, fazer uma busca por edital, salvar os PDFs no celular, dizer que vai só depois e deixar para começar mês que vem, ou semana que vem, ou quando der. Você pode começar agora, hoje, ou nessa noite depois de jantar. Porque quem começa agora estuda com calma. Quem espera o edital sair, estuda no desespero, e desespero não combina com a aprovação. Quem começa hoje, chega na prova com 6, 8, 12 meses de preparação real, e quem espera o edital chega com 60 dias de pressão. A diferença de aprovação entre esses dois cenários é gigantesca. Se você quer seguir exatamente esse caminho que eu te mostrei agora, organizado no estudo para Petrobras e Transpetro de uma única vez, porque é a mesma banca, a gente tem muita similaridade entre os conteúdos, entra no nosso grupo gratuito de estudos aqui embaixo no WhatsApp. O link está aqui no primeiro comentário que você vai encontrar. Lá dentro tem inúmeras pessoas que trabalham 8, 9, 10 horas por dia, com a mesma rotina que você ou até pior. Você não vai estar sozinho. Lá tem cronograma de estudos, tem aulas e muito materiais para te ajudar nessa jornada. E uma pergunta para você deixar nos comentários: quantos dias por semana você consegue estudar de verdade? E qual horário do dia você rende mais? Manhã? Tarde? Noite? Comenta aí, que eu sempre leio os comentários e respondo. Saber a sua rotina me ajuda a pensar até em conteúdos direcionados para você. E dito aqui também, eu comecei hoje, eu vou começar hoje, eu comecei agora. Se esse vídeo te ajudou a sair do eu queria começar pro eu vou começar essa semana, deixa o seu like, é de graça, me ajuda muito a produzir conteúdo desse formato. E para quem quer mudar de vida, e para quem quer mudar de vida com responsabilidade. Tá inscrito? Ativa o sininho. Toda semana tem vídeo aqui no canal e a gente sempre ajuda quem tá se preparando. Valeu, até o próximo vídeo e até mais.